que é o professor José Machado, da Universidade do Minho. Ele é do Departamento de Informática da Escola de Engenharia da Universidade do Minho e é o diretor do Centro de Investigação Algoritmi, coordena o Laboratório de Engenharia do Conhecimento do Algoritmi e é presidente do Computational Intelligence, português chapter do IEEE. Professor José Machado, também nosso colega, por assim dizer, enquanto membro, participante do projeto Drives. Muito bem-vindo, agradeço a disponibilidade e passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Antes de passar os cumprimentos, eu vou partilhar a minha apresentação. Eu julgo que já estará aqui a aparecer. Está bem? Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Em segundo lugar, parabéns pela organização, sendo uma organização conjunta do IPV e da IDESCOM, portanto, ambas instituições onde eu tenho grandes amigos, e é sempre um prazer, evidentemente, estar aqui, mesmo que virtualmente, estar aqui em Viseu, não é? Que é uma cidade também que eu gosto. Evidentemente, a minha tarefa hoje é falar da indústria automóvel do futuro. Eu, antes de preparar esta apresentação, não tinha visto ainda o vídeo que vos foi apresentado, um vídeo que eu acho muito interessante. Portanto, como disse o Carlos, é um vídeo que está muito bem contextualizado, ou contextualiza muito bem o atual contexto da indústria automóvel. Chamava-vos a atenção sobre duas componentes da indústria automóvel. Primeiro, o produto, que são evidentemente os automóveis que são produzidos, e em segundo, o processo, que é a forma como se vão produzir esses automóveis. Portanto, e evidentemente que vão existir ou existem já grandes alterações, não é? Portanto, até no vídeo fala-se em tecnologias disruptivas, mas essas tecnologias disruptivas tanto aparecem na parte do produto como aparecem na parte do processo, está bem? Há aqui um aspecto também que é muito importante, que é a capacidade que as universidades, os institutos politécnicos e as próprias entidades que se dediquem à formação profissional, a capacidade que elas vão ter que ter para se adaptar àquilo que também no vídeo é referido como as alterações tecnológicas e as alterações em termos dos perfis profissionais, das competências dos profissionais, sendo que evidentemente que vão passar no futuro a existirem novas profissões, novas engenharias. Nós, aliás, nos últimos 20 anos temos assistido ao aparecimento de novas engenharias. Por exemplo, há 30 anos atrás só existia engenharia informática na Universidade do Minho, não existia mais nenhuma outra universidade do país. Neste momento já existe engenharia informática, portanto, que é provavelmente o curso que tem mais alunos a nível da engenharia, em todas as universidades portuguesas e institutos politécnicos também, e claramente vão aparecer novas engenharias. Já apareceram outras engenharias além da informática, mas não há dúvida nenhuma que isso vai, mas também vai ser necessário fazer, digamos assim, aquilo que eu chamo uma reciclagem profissional de outras pessoas que tiveram outras formações, porque evidentemente o grande problema que está aqui é que as alterações são muito rápidas, não é? As alterações em termos daquilo que o mercado precisa, que a indústria precisa, são alterações muito rápidas e provavelmente vocês, acho que a maior parte são alunos de engenharia mecânica, provavelmente no futuro continuarão a ser engenheiros mecânicos, mas terão que ter outras competências, porque vão ser necessárias, evidentemente, outras competências profissionais para esses efeitos. O vídeo também fala muito em robôs, não é? Fala também em inteligência artificial, eu vou falar disso na minha apresentação, e depois também refere a algo que é muito importante. A parte mais importante de todas é a capacidade que os sistemas devem ter para coletar, ou para colecionar, ou para capturar dados, não é? A captura de dados hoje em dia é um dos aspectos essenciais no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial e, em particular, é essencial no setor automóvel. Portanto, na sua produção,
como nos próprios automóveis, que vão ter uma capacidade enorme de capturar sinais através de sensores, em que é necessário que haja uma fusão sensorial a esse nível. Os próprios sensores no futuro serão sensores inteligentes, têm capacidade de criar algoritmos de machine learning localmente, até para ter em conta questões ligadas até à privacidade, que é algo que também que diferencia muito a Europa, e também no filme também apareceu isso, quando distingue aquilo que é a Europa da China e dos Estados Unidos, em que na Europa evidentemente existem outro tipo de proteções, outro tipo de preocupações, não é? Portanto, o futuro da indústria automóvel estará centrado claramente em termos de novos empregos, em termos de novos perfis de formação e de educação, em termos de novos produtos e novos processos. Aliás, o carro muito provavelmente vai deixar de ser visto como um bem e passar a ser visto como um serviço, não é? Portanto, muito provavelmente no futuro vamos ter menos carros, e os carros vai ser um serviço e não um produto. As pessoas não vão adquirir um carro, mas vão utilizar um carro para as suas atividades, sejam elas profissionais, sociais ou outras. Portanto, isto é algo também que vai fazer com que haja menos automóveis, se produzam menos automóveis, porque, tal e qual como os aviões, os carros vão andar sempre a circular, porque hoje em dia, como vocês sabem, os automóveis em 24 horas estão 1 hora na estrada por dia, o resto estão na garagem ou estão parados, não é? Então vai ser necessário também, e aquilo que nós chamamos de indústria 5.0, também aqui é algo de real, vão ser desenvolvidos produtos mais personalizados. As indústrias do futuro não são indústrias de produção em massa, mas vão ser indústrias para produzir produtos cada vez mais individualizados, cada vez mais personalizados. Evidentemente, o desafio aqui é produzir esses produtos ao mesmo custo que nós os produzimos hoje na produção em massa, está bem? A questão da privacidade dos dados pessoais e da privacidade, não é? E também aquilo que eu já falei do serviço e não um produto, não é? Se repararmos para estas imagens daquilo que são os automóveis, ou possíveis automóveis no futuro, nós vemos evidentemente veículos sem condutor com um determinado habitáculo. Atenção que é muito importante referir que o automóvel, por exemplo, se o automóvel for autónomo, a autonomia não significa que apenas que não existe um condutor. Significa também que não existe um proprietário do automóvel, porque a pessoa que conduz o automóvel normalmente é proprietária desse automóvel e normalmente tem uma monitorização, tem uma vigilância do habitáculo que impede que o automóvel seja estragado, que impede que as pessoas que estejam dentro do automóvel comecem aos gritos umas com as outras, que impede até situações de violência dentro do automóvel, e até fazem com que pessoas que possam eventualmente estarem doentes ou com problemas dentro do automóvel obriguem a alterar a rota que inicialmente for definida. Portanto, não é só uma questão de condução autónoma, mas também é uma questão de vigilância dentro do habitáculo do automóvel. Daí que todos esses sistemas são sistemas com sensores, todos esses produtos são produtos com monitores, com sensores, com visualização, com monitorização, com vigilância. Então, todas essas características já aparecem no chamado automóvel do futuro. Outro aspecto também muito importante é o aspecto das comunicações. Portanto, a inteligência artificial não pode ser dissociado nem da computação de alto desempenho, nem das próprias comunicações cada vez mais rápidas. Por exemplo, o 5G ou então Gs que venham a seguir o tal 5G que neste momento está no mercado. Portanto, em termos do produto, claramente já existe em Portugal, em que, evidentemente, muitas empresas em Portugal, num passado recente, vinham para Portugal à procura da mão de obra barata. Hoje em dia, as empresas vêm para Portugal à procura do talento. Isto é, em Portugal já se criam produtos. Portanto, aquela questão da criatividade também do que o Carlos falou, e bem, essa questão da criatividade também é muito importante, porque cada vez mais em Portugal se criam produtos para serem fabricados fora de Portugal, quando antigamente os produtos eram criados na Alemanha ou noutros países e eram depois fabricados em Portugal. E, portanto, em Portugal hoje em dia já se fazem esse tipo de novos
novas componentes para a indústria automóvel, incluindo, evidentemente, o software e as aplicações embebidas para os veículos automóveis. Está bem? Já existem protótipos. Esses protótipos não significa de forma alguma que sejam os produtos que vão ser ou que vão aparecer no futuro. Por exemplo, nada diz que o automóvel do futuro possa ter rodas ou possa ter pneus de borracha, não é? Digamos assim. E, portanto, nada disso ainda é uma certeza. Aliás, este 42 já tem uma forma de movimentação relativamente diferente. Do ponto de vista do processo, evidentemente que terão que haver muitas adaptações ao nível da produção do automóvel, evidentemente cada vez mais digital, também, então novos processos, novos sistemas, novas ferramentas, também, evidentemente a produção de materiais cada vez novas, portanto isto também implica alterações ao nível da engenharia dos materiais, ao nível da qualidade, ao nível da gestão industrial, portanto, ao nível dos sistemas logísticos, ao nível da manutenção, não é? Ao nível da produção, sempre voltado à volta daquilo que são os dados. Está bem? Muito rapidamente para vos dizer que a inteligência artificial é uma disciplina que é antiga, portanto, ela é mais velha do que eu, ela tem mais de 60 anos. Está bem? Portanto, no entanto, a inteligência artificial aparece nos dias de hoje com mais popularidade, com mais facilidade, porque evidentemente a inteligência artificial significa dados mais algoritmos, ou então Big Data mais High Performance Computing, computação de alto desempenho. Porque neste momento nós temos capacidade para armazenar dados a baixo custo. Muitos dos dados que hoje em dia são produzidos não servem para nada, são guardados ou muitas vezes até nem sequer são guardados. Então nós neste momento temos acesso a dispositivos de armazenamento de alta capacidade, tá bem? E claramente também temos computadores com maior capacidade, com o que faz com que esses dados possam ser evidentemente processados e explorados de forma a gerar aquilo que é importante, que é o conhecimento, e em que esse conhecimento depois é fundamental para o processo de tomada de decisão. E os automóveis do futuro serão claramente sistemas que não vão ser sistemas de suporte à decisão, mas vão ser sistemas que tomam decisões. Isto é, o homem vai ser substituído por máquinas no processo de tomada de decisão, aquilo que hoje em dia, até a nível europeu, ainda é proibido em algumas áreas ou em muitas áreas. Tá bem? Existem muitas áreas ligadas à inteligência artificial que vocês já ouvem falar com alguma frequência, como o Deep Learning, não é? Ou como o Machine Vision, ou a visão por computadora, não é? Mas tudo isto tem como característica comum aquilo que são os dados. Os dados aparecem claramente como o elemento fundamental para que esses sistemas possam produzir informação que seja relevante. Está bem? Evidentemente que estamos hoje num processo chamado Indústria 5.0, o que distingue o 5.0 do 4.0 é precisamente essa ideia de que as máquinas não são para substituir o homem, e no vídeo também aparece essa questão de substituir pessoas por máquinas. Portanto, o objetivo da máquina não é substituir as pessoas, mas o objetivo da máquina é contribuir para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, ajudar as pessoas nos seus empregos e, efetivamente, as máquinas serem aliadas das pessoas. Portanto, aquela ideia que vem muito dos filmes, aquela ideia retrógrada, digamos assim, que vem muito dos filmes, em que o objetivo era apenas assustar as pessoas, porque desde o tempo dos egípcios, ou ainda mais, que apareceram máquinas que vieram efetivamente reduzir a mortalidade no trabalho, permitir que as pessoas tenham uma melhor vida, trabalhem menos e ganhem mais dinheiro, não é? Portanto, esse aqui é um dos grandes objetivos, de facto, daquilo que é a fase 5, a fase 5.0. Se olharem para este slide, nós vimos que este conceito do 5.0 aparece tanto a nível da indústria como a nível da sociedade, como também ao nível da saúde, não é? Em que, por exemplo, na saúde o objetivo não é que as pessoas sejam tratadas nos hospitais, mas evitar que as pessoas cheguem ao hospital. Eu julgo que a área onde estas tecnologias estão mais atrasadas é na educação, é no ensino, principalmente universitário ou politécnico, não é? Em que, se vocês repararem, o ensino hoje em dia é igual ao ensino há 30 anos atrás.
ou há 40 anos atrás. Portanto, não houve muitas alterações, mesmo no uso da tecnologia. Está bem? E, portanto, não há dúvida nenhuma que o próprio ensino terá que ser cada vez mais personalizado, individualizado, fazer com que as pessoas tenham competências diferentes. Portanto, não é ensinar a mesma coisa a toda a gente, mas ensinar individualmente. Isso também é um desafio que pode ser encaixado nesta era do 5.0. Está bem? Se repararem também, entre o 1.0 e o 5.0, nós temos vários momentos. Temos a passagem do 1 para o 2, que demorou 120 anos, depois passou para 70, depois passou para 30, e hoje em dia as mudanças são cada vez mais rápidas, não é? E, portanto, nós não temos uma sociedade que esteja preparada para fazer face a alterações tão disruptivas como aquelas que têm vindo a acontecer. Está bem? Um aspecto também muito importante, eu já vos falei há bocado, que é o aspecto dos próprios sensores virem a ser inteligentes. Portanto, não são os computadores que vão ser inteligentes, o machine learning não se fará na cloud, fará-se diretamente dentro do automóvel, até porque isto é uma forma de ultrapassar aquelas questões europeias que têm a ver com a privacidade, com a proteção dos dados. Isto é, os dados têm que ser pré-processados dentro do próprio automóvel antes de serem exportados para dispositivos na cloud, não é? Está bem? Evidentemente também terminar com a questão do carro será visto como um serviço, não é? E aqui há várias vantagens e várias desvantagens. Uma delas será naturalmente a produção de menos automóveis. A vantagem será a produção de automóveis com mais tecnologia e capazes de facilitar ainda mais a vida às pessoas. Eu vou terminar com este slide, é o último slide, que vos mostra um pouco aquilo que é a base do machine learning, aquilo que é a base da aprendizagem por computador. Aprendizagem por computador, que é aquela ideia muito antiga das pessoas de em vez de criar programas, que os programas possam ser criados pela própria máquina. Isto é, nós fazemos programas que sejam capazes de criar programas, não é? E, portanto, isso aqui é machine learning. Machine learning é essa capacidade de criar automaticamente programas, não é? E, portanto, isto faz com que, evidentemente, tenhamos o primeiro passo para a criação de máquinas inteligentes. Também, portanto, uma máquina inteligente será uma máquina que é capaz de produzir programas que fazem exatamente a mesma coisa que fazem as pessoas, que é, através da observação, criam os seus programas para depois poderem criar o seu conhecimento e, através desse conhecimento, poderem tomar decisões. E se vocês olharem aqui para esta parte, esta é a parte principal do machine learning, que é o neurónio, não é? Que é muito parecido com aquilo que aparece no lado aqui à direita, que é o neurónio artificial, que todos nós, no nosso sistema nervoso e biológico, temos neurónios, portanto, neurónios que recebem inputs e que depois produzem outputs. Mas o neurónio artificial, que está aqui à esquerda, é muito mais simples do que o neurónio biológico. O neurónio biológico tem uma capacidade, neste momento, ainda superior àquilo que é o neurónio artificial, principalmente em termos de complexidade, em que tem apenas uma função somadora e depois tem uma chamada função de ativação que produz o output. Está bem? E, portanto, o neurónio artificial é mais, sem dúvida, que é muito mais, portanto, complexo do que o neurónio biológico. Aquilo que é artificial, aquilo que é o deep learning, aquilo que se chama deep learning, é a multiplicação desses neurónios num número tão elevado de neurónios que a computação torna-se complexa, não porque o neurónio é complexo, mas porque existe uma grande quantidade de neurónios, com que faz com que isto se multiplique, como está aqui em baixo, aqui mostrado, não é? Conexões, é uma rede neuronal, é uma rede de conexões, e portanto existem muitas conexões, e a aprendizagem significa calcular cada um dos coeficientes que estão associados a essas conexões, o que é um processo demorado. Por isso é que nós precisamos de grande capacidade de computação. A ideia hoje em dia, e já existem algoritmos que utilizem esse tipo de tecnologia, que está aqui no lado direito, em vez de termos um neurónio que é simples, mas que aparece em grande quantidade, temos neurónios que aparecem em grande quantidade, mas o próprio neurónio é complexo. Isto é, este neurónio não recebe sinais numéricos, mas recebe sinais vectoriais, não é? Portanto, vectores matemáticos
que que alimentam o neurónio e vetores matemáticos que são outputs do próprio neurónio. Portanto, criamos um neurónio artificial que é tão ou mais complexo do que o neurónio biológico, não é? E, portanto, isto vai fazer com que, evidentemente, as máquinas no futuro tenham uma capacidade ao nível da inteligência e ao nível da aprendizagem muito superior àquilo que as máquinas têm neste momento, em que, de facto, nós não temos estruturas simples, mas temos estruturas já com um grande nível de complexidade, tão complexas como aquele que os humanos têm no próprio sistema central. Está bem? E com isto, eu julgo que já devo ter ultrapassado o meu tempo, mas por isso peço desculpa ao moderador. Foi um prazer para mim estar aqui. Se tiverem naturalmente questões, estejam à vontade para colocá-las. Julgo que estará no chat, mas o Carlos já irá dar essas instruções. Muito obrigado e a continuação de